Graça e paz, queridos e queridas, graça e paz. Deus é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. E aprova o Senhor nos permitir estar juntos mais uma vez, para comungar do pão e do cálice. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que que eu não posso só comer o pãozinho? Por que que eu não posso só comer a hóstia? Porque senão nós só estaremos tendo comunhão com uma parte daquilo que foi ordenado por Jesus. E ele diz assim: todas as vezes que comerdes o pão e todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a minha morte. Então não basta só comer o pão, tomar a hóstia. Eu preciso comer e beber o cálice e o pão da nova aliança. E há um mistério muito grande nisso. Eu não sei se você, como eu, durante muitos anos só comeu a hóstia, mas eu te convido a perguntar ao Espírito Santo por que só a hóstia? Por que só o elemento do trigo e não o elemento do vinho? Há algo muito espiritual. Todas as vezes que o sangue é vertido, todas as vezes que eu trago à memória o sangue, eu confronto os poderes das trevas em relação à idolatria. E a idolatria se vence quando você ora, liberando o poder do sangue de Jesus. Tem alguém idólatra perto de você? Tome a ceia hoje sabendo que você pode orar para que o sangue do Cordeiro vá de encontro e traga da morte para a vida. Amém? Orem pela minha voz, porque o tempo muda e a tosse vem, né? Mas em nome de Jesus, eu vou conseguir entregar o recado que o Senhor tem para nós. Pai, é no nome do Senhor Jesus, debaixo do sangue da nova aliança que nós nos colocamos diante do Senhor. Repreendemos tudo aquilo que possa nos impedir de trazer a tua palavra. Pedimos que o Senhor tome a mente e o coração dos meus irmãos agora, trazendo cativa a obediência a Cristo Jesus, para que possamos entender que, ainda que falte provisão na terra, o sangue de Jesus tem toda a provisão nos céus e nós podemos acessar isso nessa manhã. Senhor, quando o Senhor colocou esta palavra, que muitas vezes as pessoas pensam não tem nada a ver com a ceia, é porque o Senhor quer nos falar, é porque o Senhor quer nos curar, é porque o Senhor quer nos libertar através desse momento tão precioso que é a comunhão do pão e do cálice. Por isso eu te peço, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, tira de nós toda ansiedade, que agora nós possamos ficar focados aqui e agora na tua palavra. É o que nós fazemos agradecidos em nome de Yeshua, teu filho amado. Amém. Eu quero convidar você a ler comigo um texto do Antigo Testamento que vai falar de um homem que talvez vocês já ouviram muitas coisas a respeito dele. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero sintetizar algo que aconteceu com este homem. E se eu fosse dar a você hoje um título para essa ministração, eu diria para você o seguinte: sua fonte pode estar seca, seca de salvação, seca de recursos, seca de qualquer outra coisa, mas as fontes de Deus continuam jorrando. Sua fonte pode ter secado, secado na terra, literalmente, mas as fontes de Deus continuam jorrando. E aí eu destaco a história de Elias e a viúva de Sarepta. Sarepta era uma cidade. E Deus tinha dito a Elias: vá lá para para aquela cidade. Fica lá, né? Ele era um tesbita, morador de Gileade, e ele havia dito, né, a Acabe que não haveria chuva, né? Nem orvalho cairia em Israel.
Então, Elias era um profeta que, quando ele abria a boca, Deus fazia. E a primeira coisa que Deus me manda falar para mim e para você nessa sala, porque primeiro, para eu chegar aqui e dizer para você, você pode ter certeza, porque já, a espada já cortou do lado de cá. O que eu tenho colocado na tua boca, as pessoas têm dito, realmente a palavra dele ou a palavra dela tem vindo da minha boca? A palavra que você tem dito, de fato e de verdade, tem vindo da boca do Senhor? Elias era um homem que dizia exatamente aquilo que Deus queria, ou seja, ele era a boca profética de Deus. E ele recebeu essa palavra. Depois, no versículo 3 do capítulo 17, Deus, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te alimente e te sustentem. E ali Elias ficou. Enquanto houve seca em Israel, Elias comeu e bebeu da boca de um animal impuro, que normalmente é egoísta e ele não dá provisão, às vezes, nem para os filhos. Você sabia disso? O corvo ele é tão perverso que, às vezes, se a farinha é pouco, ele come e larga os filhos com fome. E a segunda palavra do Deus Todo-Poderoso para mim e para você: Deus pode fazer com que o teu inimigo coloque pão na tua mesa. Deus pode usar o teu inimigo para suprir a tua necessidade. Deus pode usar o adversário para se render e ir até a tua porta e dizer assim: o que é que você está precisando? E eu não sei quem de nós está precisando dessa palavra, mas está entregue. Até o nosso inimigo se curva diante do Deus Todo-Poderoso, porque está escrito que ele sabe o passado, presente e futuro. E ele sabe exatamente o tamanho da nossa dor. Mas nós precisamos nos posicionar hoje e emprestar a nossa boca como boca profética do Senhor na terra. E aí Elias ficou um tempo ali. Em seguida, Deus dá outra ordem para ele. E a palavra vem ao Senhor, do Senhor, dizendo a ele no versículo 8: sai daqui e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Não era para o seu contrário. Não era para Elias levar e dizer assim, diz o Senhor, eu vou te suprir, eu vou te dar a terceira palavra que eu tenho. Deus não trabalha com lógica. Não há uma lógica no sobrenatural. Não há lógica naquilo que Deus quer fazer. Portanto, não tente perguntar e ficar perdendo tempo. Mas, Senhor, como vai ser isso? Mas, Senhor, de que forma? Apenas obedeça. Se Deus mandar se humilhar, se humilhe. Se Deus mandar ir lá e pedir perdão, peça. Se Deus te mandar fazer algo, não temas e não fique tentando achar justificativa. Obedeça. Elias sai obedientemente e vai à casa da viúva que Deus havia mandado. Ao chegar ali, ele encontra a mulher apanhando lenha, e como o Senhor havia revelado, ele disse: Ó, vai lá, faz um pouquinho de comida para mim, e eu vou comer primeiro, como se tipificando as primícias ao Senhor. Depois você vai lá e faz para você e seu filho. Porque Deus quebra toda a lógica humana. Deus quebra a lógica humana. Um dia, e aqui eu abro uma janelinha, um parêntese, eu fui com o pastor Tony na casa de uma mulher numa cidade chamada Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. A mulher era uma mulher da alta sociedade, a mulher não tinha nada, ela estava quebrada, envergonhada, todos os recursos delas haviam acabado. E alguém pediu, pastor, vai na casa de fulano orar com ela, porque ela está muito desolada. E ela era uma mulher cristã, mas o marido não era. O marido era o prefeito da cidade e eles estavam passando uma situação de humilhação muito grande. Ele, nessa época, já não era mais o prefeito. E nós oramos e, de repente, pastor Tony, naquele momento que vocês conhecem, que Deus bota na boca dele, ele manda fazer, ele vira para a mulher e diz assim: senhora, tem alguma coisa na sua casa de comer? E a mulher leva um susto, porque ela não tinha nada, ela estava quebrada. Eu falei: Deus do céu, como é que o Tony me chega na casa dos outros e pede alguma coisa de comer? E aquela mulher, ela diz: pastor, eu só tenho um pão dormido. Ele falou: me pega lá o pão. E eu
Fui para trás dele e comecei a clamar, porque eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus fazia. E eu vi isso muitas e muitas vezes na vida do meu marido. Ele pega aquele pão e fala exatamente assim: Pai, isso representa o pão da viúva. Que quando eu comer esse pão velho, dormido, nunca mais vai haver escassez nessa família, porque esse pão vai alimentar um homem, um profeta de Deus. Harabarashiri canturiarais. E quando ele come um pedacinho daquele pão velho, ele ora, entrega o restante na mão dela, abençoa a mulher e vai embora. Tempo depois, Deus fez uma revoada na política e na cidade, restitui a autoridade ao marido, restitui a vida financeira, por causa de um homem na sua maluquice que escuta Deus e vai fazer o que Deus mandou. Então, pastora Mônica, se um dia Deus te botar numa casa paupérrima e te mandar, senta e toma um copo de água. Toma um copo de água, abençoando as mãos que te deram. E todos nós que estamos aqui, não questione Deus. Deus está querendo nos usar de forma profética nessa geração. Mas muitas vezes olhamos a escassez da fonte que já secou na terra e nos esquecemos que no altos céus tem fontes abertas sobre mim, sobre você, precisando da nossa palavra, para que elas jorrem através de nós, nos abençoando e abençoando outras vidas. E a bênção de Deus não fica só sobre aqueles que nós entregamos, mas vem também sobre nós. E aquele homem fica ali. Só que não é só bênção, não é só obediência, muitas vezes vamos obedecer e o vento vai soprar. Aquele profeta fica naquela casa. E um tempo depois, a tragédia bate aquela porta. E é uma tragédia terrível, porque o filho daquela mulher que abençoou o profeta morre. De fato, ele não fica doente, ele morre. E ao morrer, a mulher esquece que foi o próprio Deus que colocou na boca dela e no coração dela o desejo de convidar aquele homem para ficar ali, de fazer um quartinho, de colocar ele ali na casa dela. E ela, no versículo 18, chega para Elias e diz assim: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus estiver perto de alguém em pecado, a sensação de que a tragédia veio por consequência do pecado vai aparecer. E ele não se defendeu. E aí vale para mim e para você a quarta coisa que Deus me disse. No meio das crises, na obediência do profeta, não tente se justificar. Não tome para você, porque não é de você, é do reino. Dá-me o teu filho, foi a única palavra que aquele homem disse. Ele não disse, mas foi Deus, a culpa é de Deus. Ele não passou a responsabilidade adiante. Ele tomou a dor dela. O que aquela mulher tinha nos braços? Um filho morto. O que o profeta fez? Me dá o teu filho morto. Ele pega aquele menino nos braços. Ele vai para o seu quarto. O texto vai dizer no versículo 19: Dá-me teu filho, tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. Ele não foi para outro lugar, ele foi para o lugar secreto. E muitas vezes é no nosso lugar secreto que as revelações virão. Ele deita o menino na sua cama, então clama ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ele não reclama com a mulher, mas ele vai à fonte e ele vai questionar Deus. Senhor, por que o Senhor trouxe essa aflição para essa mulher? Porque muitas vezes nós não vamos entender toda a profecia, todo o recado. Deus vai nos dar pequenas revelações. À medida que eu dou um passo de fé, Deus vai abrindo um pouco mais. À medida que eu dou o segundo passo, Deus abre mais. E à medida que eu vou dando passos proféticos na minha fé, a minha fé vai se agigantando e Deus vai cumprindo a sua palavra. Mas nós somos covardes e nós nos amedrontamos. Senhor, eu vou trazer essa palavra. Essa palavra não tem nada a ver com ceia. O que a pastora vai pensar? A pastora vai entender, porque essa palavra é para ela também. Essa palavra também eu vou guardar no coração dela, porque ela vai viver isso.
E quando aquele homem fala isso para Deus, ele se estende 3 vezes. 3 vezes Deus curou Pedro. 3 dias Jesus ficou no madeiro. 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez a gente precise jejuar 3 dias. Às vezes, nós vamos precisar fazer propósito por 3 dias. Eu não sei o que que você precisa para destravar essa fonte que está seca. Mas se precisar passar por 3 dias, meu irmão, minha irmã, passe. 3 vezes sobre o menino ele clamou e disse a mesma coisa. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E depois da terceira vez, Deus era surdo? Deus não ouviu a primeira vez? Deus não estava ali distraído? Peraí, vou esperar ele falar a segunda, eu esqueci, eu não prestei atenção. Com Deus não tem isso. Deus sabia, porque o profeta precisava exercer a fé dele. O profeta precisava orar a primeira vez e não ver milagre. Ele precisava orar a terceira vez e não ver milagre. E às vezes eu e você já desistimos do nosso milagre porque não vimos uma pequena nuvem no céu. Como é que vai ter chuva se não tem nenhuma nuvem? E eu digo para você, continue insistindo. Continua nesse propósito. Porque na terceira vez, quando ele insiste na mesma oração, o texto diz que o Senhor atendeu a voz de Eli e a alma tornou a entrar nele. A primeira vez que acontece um milagre de ressuscitação. E o texto diz que Elias toma o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Olha o que, que essa mulher diz, e aí está a quinta coisa que o Senhor disse para mim. Conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E o recado do Senhor para mim e para você na manhã desse dia, no sábado, é: a minha palavra tem sido verdade na sua boca. Temos dito a palavra nua e crua, apesar das pessoas não gostarem. E baseado nisso, eu quero te convidar a um momento de reflexão. Não importa onde erramos, não importa onde falhamos, não importa o quanto nós temos sido negligentes nas entregas das palavras proféticas, porque eu sei que aqui tem homens e mulheres de honra que têm se acovardado diante do grande mover que o Senhor tem colocado diante de nós, na nossa casa e na nossa família. E o Senhor tem dito para nós: eu preciso que você se arrependa. Veja onde você tem negado a sua fé por medo, por falta de ousadia. Não é pecado, não é pecado de matar, de roubar, de se prostituir, não é disso. Mas todas as vezes que eu me acovardo diante do meu chamado, eu peco contra o Senhor, meu Deus. Eu estou dizendo que ele é maior, ele não é maior do que Baal. Eu temo medo, acabo temendo os deuses deste mundo, eu acabo temendo as pessoas que estão à minha volta, eu temo o que as pessoas vão pensar de mim. Isso é tirar do nosso Deus a grandeza que ele tem. Isso é dizer para o Senhor assim: Senhor, o Senhor mandou, mas eu vou me aquietar, eu vou esperar o momento certo. O Senhor disse: basta de covardia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Até quando eu tenho que esperar a sua procrastinação? Você pode procrastinar em muitas coisas, menos no teu chamado, naquilo que eu te mandei fazer. E o apóstolo Paulo, ele não tinha ceado com Jesus. Ele não tinha vivido com Jesus. Mas ele foi um homem mais ousado para instruir a igreja e os discípulos de Jesus naquilo que eles precisavam fazer. Quando ele chega em Coríntios, ele diz: Eu não te louvo, nenhum de vocês, porque no dia da ceia vocês não fazem o que precisa ser feito. Será que nós vamos sair daqui hoje quebrantados e dizer: Senhor, eis-me aqui, para dizer assim diz o Senhor, independente das pessoas gostarem ou não?
independente de aborrecermos até a nossa própria casa. Senhor, eis aí a tua igreja. Eis o recado que o Senhor me incomodou para trazer para mim e para os meus irmãos. Quebranta-nos, Senhor, a tal ponto que nada mais importe nessa vida do que obedecer à tua vontade. Nada mais importa do que viver rumo à eternidade. Que naquele dia chegaremos diante do Senhor e ouviremos dele, se assim o fizermos, servo bom e fiel, venha para o gozo do teu Senhor. Ajuda-nos a cumprir as missões difíceis que serão colocadas diante de nós por esses dias. Diante desta igreja que aqui está e diante de mim, Senhor. Que não nos acovardemos, ainda que precisemos ressuscitar pessoas mortas. Haramanashiri andaramanayas. Porque nós pedimos muito, Senhor. Pedimos muitos dons, mas na hora de executá-los nós nos acovardamos. Queremos a sabedoria dos céus, mas não queremos ousadias para dizer assim disse o Senhor diante do ímpio. Por isso eu te peço, quebranta o nosso coração, que ao comermos deste pão e bebermos desse cálice, vida nova e saúde no corpo, na alma, do espírito, seja liberado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o testemunho que vocês irão contar daqui a uns dias, mas eu estou imaginando o que o Senhor vai fazer na minha. E na noite que Jesus foi traído, ele toma o pão e ele diz: Este é o corpo, é o meu corpo, que é dado por vós. Comam ele todo, comam do meu pão. Ele dará vida, ele dará força, ele dará saúde. Todas as vezes que você comer, você fará lembrado ao mundo e aos demônios que estão vendo você que você está aliançado comigo, que você está debaixo de uma promessa. E todas as vezes que você tomar do cálice, beber este sangue, Satanás vai saber que você está debaixo do sangue do Cordeiro, você está escondido em mim. Então, comamos o pão e bebamos o cálice com aliança e com gratidão. Amém? Gratidão, pastora Mônica. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não trabalha com lógica, hein? Eu tenho vivido isso. Obrigada, pastora. Que o Senhor continue te abençoando e que você possa continuar sendo boca de Deus, hein? Sem medo de entregar. Palavra de ceia? Que palavra de ceia. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Queridos, eu quero. Não vai dar tempo da gente compartilhar um vídeo da Cristiane, aquela que a gente ajudou aqui, né, naquele sorteio. Ela tem algo maravilhoso para contar. Hoje ela está fazendo uma prova, não pôde estar aqui conosco. E ela gravou esse vídeo que ela queria muito compartilhar com vocês que estão aqui na sala. Esse vídeo tem aí 10 minutos, eu não sei se vai dar tempo de passar. Mas, Lila, se você conseguir colocar, a gente vai ter exatamente. Eu quero finalizar com esse vídeo, eu quero que você preste muita atenção no que Deus tem feito, principalmente nessa manhã de ceia. A Lila vai compartilhar aqui e depois eu vou colocar no grupo. Paz de Jesus para todas, para todos, né? Para todos que estão aqui na sala. Eu ia estar entrando amanhã na sala, ao vivo, para contar a nossa bênção, uma grande bênção que eu recebi, através de Deus e de vocês. Só que amanhã eu vou estar numa ação, né? Eu não sei se todos sabem, mas eu faço enfermagem. E eu tenho dias que eu estou em ação, tem dias que eu estou no estágio. E hoje eu fiquei sabendo que amanhã eu vou estar numa ação social. Então eu não vou poder estar com vocês, como eu estava semana passada, né, também nessa ação.
em outra ação, então eu tenho que estar, né? Tem dia que eu tô em hospital, enfim, tô estagiando. E futuramente, se Deus quiser, eu vou ser uma profissional de excelência. Mas eu tô passando por aqui para contar a respeito do meu exame. Né, como todos sabem, eu tenho os nódulos, né, um em cada seio. E vocês, né, juntamente com a Mônica, a Rose, a gente fez a rifa, eu vendi tudo. Vocês compraram tudo. E eu fui nessa semana para poder marcar. Chegando lá, eu vou resumir, tá, gente? Porque o tempo é curto. Chegando lá, conversando com o médico, ia ser por pulsão, ia pulsionar, tirar um pedaço, era só um furinho, uma coisa básica. Conversa vai, conversa bem, ele falou assim, olha, Cristiane, esses nódulos não nasceram em você, não são seus. A gente precisa tirar. Independente de ser maligno ou benigno, nós temos que tirar. E o material tirado, a gente tira um pedaço e manda para biópsia, né? Eu falei, tá. Conversando com ele, eu sei que, eu imaginei, né, cirurgia é muito cara, mas ele deve mandar pro sul, sabe lá Deus quando. E ele falou assim, olha, eu tenho uma vaga com a minha equipe dia 22 desse mês, né? Você pode vir, e ele combinando comigo já os detalhes, ó, vou te dar aqui o papel, o encaminhamento, e você tá com o dia da biópsia? Eu falei, tô. Eu falei, então a biópsia não é eu que faço, eu só vou colher, mas tem que mandar pro laboratório, você manda pro laboratório X e vamos tirar isso daí. Eu falei, doutor, sim, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma cirurgia dessa, é caro. Ele falou, não, a minha equipe está à disposição, está disponível nesse dia. E como você já vai estar no hospital mesmo, vai ter que ser feito no hospital, eu vou fazer essa cirurgia para você e não vou te cobrar nada. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, em estado de choque. Porque uma cirurgia dessa é cara. E se for pelo SUS, demora muito para liberar. Eu teria que fazer a biópsia primeiro, uma burocracia muito grande. Teria que fazer a biópsia, esperar o resultado, passar por vários médicos, vários exames, enfim, não seria por agora. E ele falou essa frase, isso não é seu, isso não faz parte do seu corpo. Então, já que eu vou ter que tirar para biópsia, vamos tirar de uma vez. Eu falei, doutor, mas eu não tenho dinheiro. Não vou te cobrar ainda não. A minha equipe vai estar disponível então nós vamos tirar. Eu falei, tudo bem. Então eu pude ali ver a mão de Deus, eu saí do consultório, parecia que eu estava pisando em nuvens, e assim, maravilhada, eu chorei, aí eu comecei a mandar mensagem para a Mônica, comecei a mandar mensagem para a Rose estava em atendimento, porque a Mônica me falou que ela estava em atendimento, aí eu mandaria ligar para a Mônica, e a Mônica falou, tô tomando banho, eu falei, tá, e eu esperando ela me ligar, e ela me ligou de volta, aí eu já estava dentro do ônibus indo para aula, e eu comecei a conversar com ela e contar, e ela começou a ficar, meu Deus, e eu também no meio da rua, e eu conversando com ela dentro do ônibus, e descendo o ônibus, andando na rua, e aquele desespero, e eu falando, eu não tô acreditando, e as pessoas olhando assim pra minha cara, e eu olhando, e eu chorando, e eu pude ali ver a mão de Deus nesse processo. Eu já estou vendo. Porque assim, vocês aqui do grupo não sabem o que está acontecendo comigo. Vocês sabem essa parte, mas o porquê de eu chegar nesse grupo. E o motivo que me fez chegar nesse grupo foi um motivo muito ruim. E eu cheguei até a comentar com a Mônica que eu não acreditava mais em ser humano. Eu cheguei nesse grupo desacreditada de mim, das pessoas. E quando eu escrevi lá que eu estava podendo ver o amor de Deus através de vocês, uma coisa que talvez seja tão simples, que é a venda da rifa. Eu estava dizendo a verdade. E uma hora eu vou poder contar numa terça-feira, talvez quando eu estiver operada, porque agora vai ter que cortar, vai ter que abrir, então eu vou ter que ficar em casa uns dias por causa dos pontos. Então assim, eu vou poder entrar ao vivo e talvez contar, não transbordar um pouco dessa história e da minha cura, né? Porque Deus tem cada dia, cada coisa que eu falo, tudo que vocês falam acrescenta em mim, mas tem
coisas que é falado que toca mais e tem coisas, pessoas que não é que são melhores, não é isso. Como que eu vou me expressar? Que mexe, igual a Cíntia Tanuri, foi a primeira pessoa que orou, falou meu nome sem que eu pedisse, e orou por mim no privado, falou comigo. É uma coisa simples, eu nem sei se ela lembra, mas pra mim foi muito importante. Me tratou com tanto carinho, coisa que eu não sentia há muito tempo. A Rosa eu nem falo, porque ela tem cuidado de mim. A Mônica, esse jeito dela, espaventado, é meio parecido um pouco com o meu, quando eu, antes de acontecer tudo, porque eu me fechei um pouco, hoje eu tô mais fechada, mas eu sei que a minha alegria tá voltando, e tudo que tá acontecendo vai ser para glorificar o nome de Deus. E eu tô conseguindo sentir o amor de Deus pela minha vida, coisa que eu também não estava acreditando mais. Eu achava que Deus me amava. Eu tô podendo ver o amor de Deus, o amor das pessoas, e pessoas que não me conhecem, que não sabem quem eu sou, não sabem de onde eu vim, não sabem minha história, mas Deus sabe. Então, gente, dia 22 desse mês, eu vou internar, vou fazer essa cirurgia, eu vou tirar os nodos, depois eles vão mandar os nodos, os pedaços, né, para biópsia. E aí nós vamos saber, né, se tem ou se não tem o problema. E tendo, a gente vai tratar, não tendo, que é o que eu creio, que Deus vai fazer a obra. Quem é fiel, né, ele é fiel e é fiel para completar essa grande obra. Eu creio que vai dar tudo certo e que a gente vai estar contando mais ainda. Então eu tô aqui para agradecer tudo que vocês estão fazendo por mim, cada oração, cada pregação, cada testemunho, tudo que vocês falam. Tem uma moça que fala, moça não, uma senhora que fala aqui, eu esqueci agora o nome dela. Eu já quis chamar ela no privado várias vezes, porque na hora que ela tá falando, eu choro trabalhando. Coisas que ela prega e assim, toca em mim. Só que eu nunca consigo, porque depois que acaba, eu tenho que trabalhar, e no final do dia eu já não lembro mais o nome dela. Enfim, ela fez aniversário esses dias, mas eu sei quem é. E ela falou que perdeu o marido. Quando perdeu o marido, ela ficou solitária, e depois Deus foi trabalhando nisso na vida dela. Ela, não sei o nome dela. Eu ainda não sei o nome de todo mundo, porque eu escuto, mas eu não vejo. Eu fico ouvindo, mas eu não consigo ver as pessoas direito. Então, de nome, eu sou péssimo para guardar nome. Fisionomia eu guardo, mas como eu não consigo ver a sala, eu só escuto, aí eu nunca sei quem é essa pessoa, mas a pessoa lá fala muito comigo. A Cíntia, porque ela me chamou no privado, e eu perguntei para a Mônica quem era. Então, assim, eu quero de coração agradecer a vocês, tudo que vocês estão fazendo por mim, e pedir que vocês continuem orando, continuem intercedendo. E dia 22 eu vou estar lá, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado mesmo, porque Deus tem feito maravilhas através da oração dessa sala, que para mim não é sala, é a igreja. É a igreja que eu tô indo, é a igreja que tá me enchendo, é a igreja que tá transbordando na minha vida. Muito obrigado, um beijo. Eu não tô aí agora, eu sei que vocês vão ver isso daí no sábado,